Bom, galera, voltamos aqui com o segundo vídeo do canal. A gente vai continuar falando aí da Red Pill, né? Eu vou sempre me basear aqui nos livros do Nessan Harita. Então, eu já tenho aí um tempo já estudando sobre isso. Basicamente aí praticamente quase uns 4 anos, 5 anos estudando sobre a Red Pill, e eu vejo que está caminhando para uma guerra sem sentido. A ideia é que você entenda o seu papel no mundo, entenda o comportamento da mulher e siga o fluxo normalmente, tá? Então, antes de mais nada, roda a vinheta. Então eu vou pedir a vocês que, se vocês gostarem desse conteúdo, deixa o like, deixa o comentário aqui embaixo, né? E se inscreva no canal para você receber as notificações aí quando a gente postar um vídeo novo, beleza? Então, fica até o final, veja até o final. Não vou falar muito, o primeiro vídeo foi muito longo, né? Fica até o final que você vai realmente absorver um pouco dos meus 20 centavos de contribuição, beleza? Eu não sou aqui nenhum... não vou dizer pra você que você vai pegar todas as mulheres do mundo. A ideia não é essa. A ideia é uma transformação mental. Então o que vai acontecer com você é uma transformação mental. E aí essa transformação vai tornar você uma pessoa diferente. Mesmo que você não se torne uma pessoa diferente, isso vai te dar vai ajustar a vela do seu barco, né? Então a ideia aqui é que eu passe para você um pouco do que eu tenho de conhecimento, e você agrega valor à sua carga, e aí o que for necessário você absorve, o que não for você tá livre para jogar fora. Beleza? Então a gente vai falar aqui, ó, as simulações de desentendimento. Isso aqui é um assunto importante, que você fazer a leitura do Nessan, ele além de abrir a sua mente para a verdade, ele é um divisor de águas. Pelo menos foi para mim. Eu passei por um processo de término extremamente doloroso, e eu reconheci, foi um processo. Eu reconheci que eu era um beta, eu tive que mudar a minha forma de pensar, tive que enxergar de uma outra forma como que as mulheres se comportavam, e realmente eu mudei. Eu nasci de novo. Eu digo para vocês que eu adquiri uma nova personalidade. Beleza? A ideia do nosso canal aqui não é transformar você num cara pegador, não é transformar você, né? Eu não quero enganar ninguém dizendo que você, com essas estratégias, vai conseguir transar com um monte de mulheres. A ideia não é essa. A ideia é que eu consiga te ajudar de alguma forma a você reestruturar todo esse lixo mental que você vem injetando na sua mente no decorrer da sua vida. Agora está muito mais disseminada a Red Pill, né? Só que agora está indo para uma outra vertente. As pessoas estão... já ouvi relatos de pessoas que estão achando que a Red Pill é ódio contra as mulheres, é um movimento que não tem sentido, é um movimento que você não gosta de mulheres. E é completamente o contrário disso. A Red Pill, mano, ela não prega o ódio contra as mulheres. Já existem aí alguns canais feministas que estão abrindo essa guerra. Mas elas sabem, as mulheres sabem que nessa guerra da paixão, o homem se precavendo,
o homem se preparando para essa guerra, elas sabem que não tem como vencer. Aí o que acontece? Elas atacam de todas as formas, de todos os lados. E a gente está aqui para reestruturar, para reformular. Na verdade não é essa a palavra. A gente está aqui para reajustar toda essa bagunça que não é só as mulheres que fazem. Se você perceber, o mundo todo, metade da população, mais da metade da população são mulheres. E aí entra os filmes, entra as propagandas, entra as novelas, entra o próprio governo, que criam leis misândricas, ou seja, que favorecem mais as mulheres do que os homens. E a gente não está fazendo aqui um papel de coitadismo, não. Não é essa a ideia de fazer um papel de coitadinhos, de que as mulheres é que são as vilãs da história. Não estamos falando disso. Existe feminicídio, existem homens que precisam pagar pelo aquilo que eles fazem. Mas tudo que é contado pelas mulheres, parece que só nós é que somos os culpados. E existe não sei se existe essa palavra, mas existe uma macabracidade por trás disso. Existe algo obscuro que agora vai ser revelado, que está sendo revelado, na verdade. Então, vamos seguir aqui com a leitura para a gente entender melhor. Então, um ardil feminino comum e muito eficiente para escapar aos encurralamentos psicológicos. Esses encurralamentos psicológicos somos nós que provocamos. Consiste em se fazerem de desentendidas. Esses encurralamentos psicológicos a gente faz porque a gente quer logicar. Não sei se existe essa palavra logicar, mas a gente quer encontrar uma lógica numa mulher. E o que acontece, mano? Você conversando com outro homem, vocês vão conversar e a conversa vai fluir de maneira normal. Mas para você entrar numa conversa com uma mulher, você tem que ter o seu lado lúdico para conversar com ela. Você realmente tem que viajar na maionese. Porque se você realmente racionalizar tudo que você está conversando, primeiro que ela vai você não vai entreter ela. Se você racionalizar tudo, você não vai entreter. Então você tem que ir ali para o lado mais lúdico, para o lado mais fora da realidade. Mulheres odeiam a realidade. Odeiam. Elas não gostam da realidade. Eu gosto de viver na realidade. Elas odeiam a realidade. Elas gostam de viver nesse mundo fantástico aí, que elas podem fazer tudo, que elas podem se comportar como elas querem, que elas podem desrespeitar, que elas podem falar o que elas querem. Elas gostam de viver nessa bagunça aí. E não tô falando aqui, não tô querendo ser advogado do diabo, não. Não tô dizendo que as mulheres estão certas e nós estamos certos, ou elas estão erradas, nós estamos certos. Assim, é um conjunto de pensamentos para você entender que existe um lado e existe o outro lado. Não é só um lado. Elas sempre falam, eu odeio homens. Entre num grupo de mulheres. Entre num grupo de conversa de mulheres. Que a conversa sempre vai ser ou falando mal de algum homem, ou falando algum assunto que não vai para lugar nenhum. Porém, a gente sempre tem que respeitá-las. Não vou dizer, eu não estou querendo que uma visão militante, né? Não estou querendo dar uma visão assim exagerada, uma visão em que somos supremos, intocáveis, nada disso. Mas precisa colocar um equilíbrio nessa balança. Então, escapar aos encurralamentos psicológicos consiste em se fazer de desentendidas perante o que lhe dizemos, ao mesmo tempo que tentam incendiar mais a discussão pela via emocional. Então observe que sempre que você estiver discutindo com sua esposa, ela sempre vai conversar ou que tentar discutir coisas
que não tem lógica, só para ela tentar manipular aquela situação. Então você está falando assim, poxa, mas você não jogou o lixo fora. Aí não, mas você também não arrumou a cama. Ah, mas você... Entendeu? Ela sempre vai levar... Ela, em vez de chegar assim, pô, me desculpe, eu vou jogar o lixo fora hoje, então. Claro que tem algumas mulheres que fazem isso, não estou generalizando, né? Tem mulheres que são assim também. Mas eu estou falando só um exemplo. Então ela sempre vai pela via emocional. Como a compreensão do outro sempre se faz necessária para que uma discussão prossiga, então assim, quando ela joga esses argumentos ilógicos, ela vai testar a sua reação. Se você começar a aumentar a voz, se você começar a perder a paciência, se você começar a gaguejar, se você começar a perder a sua razão, já era, ela já te estudou, ela já sabe como você é, ela já sabe o seu ponto fraco, ela já sabe onde atingir, porque ela também gosta de ativar gatilhos na sua mente. Então, por exemplo, ela está ali falando, poxa, fulano deixou um comentário aqui no meu WhatsApp, no meu Facebook, no meu Instagram. Que fulano é esse? Ó, ela já percebeu. Que fulano é esse? Como assim? Quem é esse cara? Entendeu? Ela já, opa, então ó, ele tem ciúmes aí, ó. Ela já te estudou ali. Nessa Harita fala que é muito bom você falar muito pouco, ter o mínimo de conversação. Porque para o homem, para a mulher não é ruim isso. Para o homem, você abrir a boca é o seu sistema de defesa, é a sua fala. Quanto mais você fala, mais você abre a sua defesa. E a mulher não, quanto mais ela fala, explode o mundo. Quanto mais ela fala, ninguém vai entender nada. Ela está falando ali, ela quer se expressar. Aí você vai tentar encontrar uma lógica, ela não vai te dar a lógica, vai fazer aquela volta, vai lá, faz o retorno, volta. Então a defesa dela não é essa. Mas você, quando fala, ela observa o que você está falando. Ela observa tudo que você fala. Ela sabe tudo que você fala, porque saiu da mente, né, saiu aqui, entrou aqui, saiu aqui, ela está sabendo o que você está. As suas reações, o que você gosta, o que você não gosta. Nessahan vai falar sobre você ser um cara misterioso, um cara que a mulher não consegue compreender. Porque elas nadam na certeza, né? A mulher nada na certeza. Ela sabe exatamente o que você gosta, ela sabe o que você odeia, e às vezes você nem sabe o que é que ela gosta. É tanta confusão que você nem sabe. Então assim, ela consegue, ela sabe quando você gosta dela. O seu corpo vai falar. Você fala através de gestos. Ela vai perceber a gesticulação, o seu jeito de olhar, o seu jeito de tocá-la. Então ela vai perceber quando você gosta, quando você não gosta. Então ela sabe disso, mas você não sabe que ela sabe. Vai saber agora. Então, como a compreensão do outro se faz necessária para que uma discussão prossiga, resulta que deste modo ficamos imobilizados na tola tentativa de fazê-las entender nosso ponto de vista. Então você vai estar sempre tentando explicar para ela de uma forma racional que aquilo ali que ela está fazendo não está certo, ou como ela deve fazer, ela não vai entender nada. Então nessa Harita fala de você tomar uma atitude unilateral, independente do que ela vai falar. Você vai lá e fala. A gente vai chegar lá. Na tola tentativa de fazer entender seu ponto de vista. É uma tentativa tola pelo simples fato de que a recusa em demonstrar entendimento já existe previamente. Ela já faz isso daí de forma até, às vezes consciente e às vezes inconsciente. E é o próprio cerne da estratégia de manipulação. Então aqui é uma tentativa tola, né? Você tentar provar seu ponto de vista, é uma tentativa tola pelo simples fato de que a recusa em demonstrar entendimento, ou seja, ela se recusa a entender o que você está falando. Já existe previamente. Não, ele vai falar, eu não vou entender nada, eu vou fingir que não vou entender. Ah, mas você não está entendendo o que eu estou falando. Ela vai falar assim, você não está entendendo o que eu estou falando. Eu quero que você... Não, mas calma aí, como é que eu não estou entendendo o que você está falando? Você está falando isso, isso e isso. Não, não é... Entendeu? Ela vai tentar não entender, mas ela já entendeu. Entendeu? Só que ela não vai aceitar.
Por quê? Porque quando ela entende, vai ficar parecendo que ela aceitou o que você falou. Como se toda palavra que você falasse fosse uma ordem. Para a mulher, mano, toda palavra que você fala parece uma ordem para ela. Ela sempre vai achar que é uma ordem, ela sempre vai achar que é algo que vai, né, que diminui ela. Ela sempre vai achar. Às vezes você fala assim com um amigo: porra, mano, você tá gordo? Tá muito gordo, mano. Porra, tô gordo mesmo, parceiro. Pô, preciso fazer um regime. Agora fale isso pra uma mulher: você tá gorda? Ai, meu Deus, é o fim do mundo. Terceira Guerra Mundial. Ela sempre vai achar que é uma ofensa, ela sempre vai achar que é uma ordem. Por isso que você tem que ter muito cuidado com o que você vai falar. Tem que usar muito bem as palavras. E às vezes você tem que usar um tom até agressivo. Não agressivo no sentido de você violentá-la. É um tom de comando, um tom de voz firme, que Nessahan também vai falar. Então, aqui ele fala, o cerne, né, previamente, próprio cerne da estratégia de manipulação. Discutir ou conflitar com mulheres é sempre uma dupla perda. Aí ele fala: se as vencemos, isso será uma humilhação para nós, por ser um ato de covardia. Se formos derrotados, será uma humilhação ainda maior. Então, portanto, elas são seres com os quais não se pode conversar muito. Não é à toa que aqueles que as procuram apenas para o sexo e as ignoram totalmente o restante do tempo se dão bem. Você hoje é um cara que não vai entender isso daí. Se você não é um cara redipilado, você não vai entender isso. Você vai entender que realmente, se eu ignorar a mulher não vai me procurar mais, né? Então, você vai continuar. É assim, mano. O que acontece com a mulher? Quando você quer tentar conquistar uma mulher, que eu acho que mulher não se conquista, você conquista um carro, um apartamento, mas mulher você não conquista, não. Mulher você atrai. Então, assim, quando você percebe que ela não está dando bola para o seu investimento, o que você vai fazer? Você aumenta o investimento. E ela já sabe disso. Por que você aumenta o investimento? Porque ela não está dando o retorno que você acha que merece. Aí ela aumenta a inacessibilidade. Quando ela aumenta, ela vai recuando. Quando ela vai recuando, você vai aproximando. Quanto mais ela recua, mais você se aproxima. E é o contrário que tem que ser. Quanto mais ela recua, mais você recua. Porque aí você vai entender, parceiro, que você tem... A gente tem uma coisa diferente das mulheres. Tem uma coisa chamada libido. Então nós temos a testosterona que explode. Você quer comer até uma bananeira, um cachorro na rua, um mendiga. Você quer sair enfiando a rola em todo mundo. E elas não têm isso. Elas controlam o libido dela muito mais do que a gente. Então ela sabe que você está atraído pelo sexo. Você está atraído porque você quer ter ela. E ela sabe disso. E aí quando ela perceber que ela não tem esse poder sobre você, é aí que é o segredo da parada, meu brother. É aí que você vai descobrir qual é o segredo que a gente vai contar aqui para vocês. Então, uma possível solução para esses casos de desentendimento fingido consiste em simplesmente ignorarmos o ponto de vista feminino. E aí a gente vai expor nossas ideias de forma o quê? Unilateral. Vou te dar um exemplo. Você está ali se desentendendo com a mulher. Ao invés de você escutar o que ela está falando, não, mas blá 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 blá, não, mas é assim, assim, assim. Aí ela vai falar alguma coisa para cortar aquilo que você está com a sua linha de raciocínio aqui, ó, que ela quer fazer isso, ela quer quebrar. Quando ela quebra a sua linha de raciocínio, ela te quebra. Aí ela tá lá, blá 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 blá, você não, mas é assim que tem que ser. E eu já falei, e ponto final. Ah, blá 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 blá. Tá falado, ponto final, acabou. Você tem que ser até um pouco grosseiro, um pouco frio, não frio é a palavra, mas muito mais. As suas palavras têm que impactar nela muito mais do que as delas com você. Porque se a sua palavra impactar mais nela, você está vencendo. Ela vai se chocar, ela vai se horrorizar, aqui nessa Anitta vai falar sobre isso.
Então, em outras palavras, vencemos a discussão quando não discutimos. Jamais, meu parceiro, discuta com a mulher. Se você perceber que ela está discutindo, que ela quer uma discussão, saia, vá para fora, deixa ela batendo a cabeça na parede lá e vai embora. Existem situações que a mulher gosta desse conflito, aí é diferente, você tem que ter essa percepção. Em um nível mais aperfeiçoado, somos capazes de falar muito pouco durante maior parte do tempo. Então, de todas as maneiras, sempre que houver necessidade de informar algo importante e desagradável, devemos fazê-lo de forma imperativa, ignorando as tentativas de polemização. Beleza? Então, uma típica simulação de desentendimento ocorre quando fingimos. Uma típica simulação de desentendimento ocorre quando, fingindo ingenuidade, eu não vou falar essa palavra, né, porque senão o YouTube ele vai me cancelar. As fulanas fazem de conta que não percebem as explícitas intenções dos machos que as rodeiam, recusando-se a reconhecer as implicações de suas atitudes escusas e tolerantes com relação aos mesmos. Elas fazem muito isso, cara. Provavelmente você deve estar se identificando, deve estar identificando o que elas fazem. Ao simular a ingenuidade, ficam a salvo de qualquer acusação. Por isso que elas fazem, né, aquela estratégia muito bem utilizada, que é o vitimismo. Aí ela vai colocar sempre a culpa em você e vai sair como a vítima. Não, mas você que me seguiu, você que veio e me tocou. Isso ela já tinha colocado a bunda na sua cara, né? Então, o desentendimento simulado as protege contra um confronto lógico direto de ideias conosco, que ela perde, o que as obrigam a reconhecerem seus erros, impedem que descobramos quais são seus limites de compreensão e desse modo nos imobiliza. Novamente, encontramos aqui razões para sermos indiferentes em relação ao que pensam e para não nos apaixonarmos. Mano, você não tem ideia do que isso provoca na sua vida. Só destruição. O apaixonamento é destruição. Sendo desapaixonados, seremos indiferentes. Sendo indiferentes, nossa paciência se multiplicará ao infinito e não teremos medo de forçar uma situação definitiva. É aquela coisa que ela fala: olha, se você não me der atenção, tem muita gente aqui que está me dando. Simplesmente você vai falar: foda-se, porque tem muita gente que está me dando atenção também. Se essas pessoas estão te dando atenção e você está achando essa atenção boa, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou deixar você à vontade. Aí, mano, quebra ela. Porque você não está com medo de perder. Você está falando de forma despojada, de forma aberta. Aí, mano, você quebra ela. É aí que você atrai a mulher. Aí a mulher fica louca. Como assim? Ele não tem medo de me perder? Eu sou um anjo. Aí ela fica louca. Beleza? Situações difíceis como essa são verdadeiros quebra-cabeças emocionais. Mais uma vez, somente podem ser resolvidos mediante a tomada de decisões unilaterais, encurralantes, né? Decisões unilaterais encurralantes que a deixam sem saída. Então, é tudo um conjunto, né? Você vai tentar não criar conflitos, mas se tiver conflitos, você vai tentar evitar. E mesmo assim, se ela quiser insistir, você evita, né? E se você realmente quiser um conflito, use palavras imperativas, ou seja, palavras de comando. Fale pouco, fale baixo, né? Sempre fale com um tom de voz muito baixo, porque quando você usa um tom muito baixo, observe, eu tinha um amigo meu que ele falava num tom assim, ele falava bem baixinho, e ele falava com você assim: ó, tudo bem, como é que você tá? Tudo tranquilo? E aí, quando esse cara estava irritado, que ele elevava só um pouco da voz, eu estremecia. Porque você está tão acostumado a ver aquela pessoa serena, e quando ela começa a elevar a voz, aí você, como assim? Você se assusta.
Então mantém sempre essa serenidade, essa centralidade, essa capacidade que o homem tem de não ser atingido por nenhum lado, deixa a mulher maluca. Então você precisa deixar ela sem saída nesse sentido. Hoje a gente vai ficar por aqui. Se vocês tiverem gostado desse conteúdo, senta o dedo aqui no like, deixa um comentário e se inscreve no canal para receber as notificações. Beleza? Muito obrigado, aquele abraço e tchau!